Gênesis capítulo 2, versículo 24. Depois, os irmãos abrem a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 19, versículo 5. Quantos irmãos estão achando, procurando o versículo? Eu quero louvar a Deus por esta igreja, pela vida do nosso pastor Fagner. Ele falou que me viu e pregar, e às vezes costuma dizer que aprendeu a pregar comigo, hoje eu aprendo com ele. Deus abençoe o Fagner, abençoe esta igreja. Deus abençoe os seus obreiros, amém, que está aqui trabalhando com ele. Eu tenho acompanhado vocês, não é sempre, não é todo dia, não é todos os cultos, mas vezes e outras tenho acompanhado vocês pelas transmissões que vocês fazem através das mídias sociais. E esse trabalho é muito importante, irmãos, pois muitas vidas têm sido alcançadas por esses trabalhos que nós fazemos, essas transmissões que fazemos através da internet. Os irmãos encontraram o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24? Diz assim: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. No Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo de número 19, e o versículo de número 5, diz assim a palavra de Deus. E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amém? Os irmãos podem tomar o seu assento nesta noite. E eu quero trazer um estudo da palavra de Deus para os irmãos que aqui estão, para os irmãos que estão nos acompanhando através das mídias sociais. E escolhi esses dois versículos que nós acabamos de ler para estarmos embasando aquilo que eu quero compartilhar com os irmãos. Eu peço que vocês me ajudem nesse estudo da palavra de Deus, amém? Então, na medida que eu falar um versículo, os irmãos puderem ficar de pé, ler em alto e bom som, eu vou agradecer, e isso é muito bom, essa exposição participativa com os irmãos aqui nesta noite. Então, o tema para o estudo que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com todos vocês, tem como tema família nos moldes do seu Criador. Ou seja, família no modelo daquele que lhe criou. Porque a família, irmãos, é uma instituição divina. A família, ela tem um modelo. E mais para frente nós iremos ver qual foi o modelo que Deus estabeleceu para aquilo que nós conhecemos como família. Amém? Quem dita as regras em relação à família não é a sociedade, não é celebridades, não é o governo. Quem dita as regras a respeito da família é o nosso Deus, pois Ele é o Criador da família. A família, meus queridos e amados irmãos, é a célula-marte da sociedade. A família, meus queridos e amados irmãos, ela é a base da nossa vivência. Nela nós nascemos, na família nós nos criamos, e dela nós dependemos por toda a nossa vida. Então a família, ela é tão importante para nós que o apóstolo Paulo, em uma de suas epístolas ou cartas pastorais do apóstolo Paulo, ele chega a dizer no livro, ou seja, na epístola de 1 Timóteo, se alguém puder ler, por favor, faça isso. Epístola de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, capítulo 5 e versículo de número 8. Nós iremos ver o que Paulo fala a respeito daquele que tem uma família e como ele considera aquele que não cuida da família que Deus lhe concedeu. Quem achou, por favor, leia 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé, é pior do que o infiel. Então veja o que o apóstolo Paulo está dizendo. Se alguém tem uma família e não cuida da sua família, esta pessoa é considerada pior do que os infiéis. Então, dada a importância, irmãos, que a família tem para a nossa vida, para nós. Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos dentro desse estudo que o Senhor colocou no meu coração, tem como tema, ou esse primeiro ponto, fala sobre a família no plano de Deus. Nós entendemos que antes de Deus estabelecer a família, Deus, ele instituiu o casamento. O casamento não é uma invenção humana, o casamento é uma invenção de Deus. Foi Deus que criou, foi Deus que idealizou aquilo que nós conhecemos como casamento. Então, antes
antes de Deus estabelecer a família, ele instituiu o casamento. E nós iremos ver que tipo de casamento foi que Deus instituiu. Porque hoje se prega alguns tipos de casamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus. Mas eu quero junto com vocês nesta noite ver qual foi o tipo de casamento que Deus estabeleceu e instituiu. Então, nesses versículos que nós acabamos de ler como base para aquilo que nós estamos estudando nesta noite, nós vemos que, de maneira clara, a origem do casamento como instituição divinamente estabelecida. Então, quem instituiu o casamento foi Deus. E o livro de Gênesis deixa bem claro que, a partir do homem e da mulher, Deus estabeleceu aquilo que conhecemos como família. Então, o casamento bíblico é o casamento oriundo de um homem e de uma... Eu costumo dizer lá aos meus irmãos ali na igreja que eu congrego, que o que passar disso é gambiarra, não é casamento, tá? Casamento estabelecido por Deus é entre um homem e uma mulher. Não é um homem e várias mulheres, nem uma mulher e vários homens. É um homem, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Amém, queridos? Então, essa instituição chamada família, ela é tão importante diante de Deus que Ele a criou antes de criar o Estado e até mesmo de criar aquilo que nós conhecemos que é a igreja do Senhor. E foi a partir de uma família, vocês sabiam, a família é tão importante para Deus, que foi a partir de uma família, meus irmãos, que Deus ele prometeu abençoar todas as famílias da terra. Eu acredito que cada um de vocês que estão aqui tem uma família abençoada por Deus. E você hoje tem esta família abençoada por Deus, porque a partir de uma família, Deus prometeu abençoar a tua. Quem pode ler no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo de número 12 e versículo de número 3. Por favor, faça questão de ler este texto, esse versículo em alto e bom som. Gênesis capítulo 12, verso 3. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Então hoje nós temos uma família abençoada por Deus, porque a partir de uma família Deus prometeu abençoar todas as demais. Então a tua família é abençoada, porque Deus um dia, através de Abraão, ele prometeu abençoar todas as famílias da terra. Então Deus, meus queridos e amados irmãos, ele leva a sério esta instituição que ele criou, chamada família. Segundo ponto desse estudo, meus queridos irmãos, eu quero falar sobre os princípios que regem o casamento cristão. Nós temos um princípio que rege o nosso casamento, a nossa família. A nossa família, ela tem, meus queridos e amados irmãos, um manual. A sua família tem um manual, e este manual se chama Bíblia Sagrada. Alguém tem uma Bíblia Sagrada aqui nesta noite? Aleluia. Esse é o manual que define como que tem que ser a nossa família. Como eu falei, não é as celebridades, não é as redes sociais, não é a mídia, não é, meus queridos e amados irmãos, é o mundo que define como que tem que ser a família. A nossa família já tem um manual, e esse manual é a Bíblia Sagrada. Então, há um manual de união matrimonial e se chama a Bíblia Sagrada. Nesta Bíblia Sagrada que você tem aí nas suas mãos, nós encontramos princípios universais e fora do domínio do tempo para o casamento. Então, esses princípios, eles são atemporais. Eles não estão fadados ao tempo, eles estão fora do domínio do tempo. Então, princípio da monogamia. Os irmãos sabiam, e eu acredito que sim, que o casamento ele é monogâmico. O que significa isso, irmão Flávio? Eu acredito que os irmãos sabem sim a definição, mas vale a pena lembrar nesta noite que princípio é esse da monogamia. Infelizmente, após a queda do homem lá no Jardim do Éden, o homem ele se desviou-se do plano divino e ele distorceu as diretrizes
de Deus para o casamento. A Bíblia narra a história de Lameque, filho de Metusael, que deu início à prática da bigamia. E essa prática, ela é muito comum hoje nos nossos dias. E eu preciso, irmãos, falar com vocês sobre isso. Eu sei que para alguns, isso que eu estou falando parece não se encaixar com a sociedade que nós estamos vivendo hoje. Mas isso é muito importante, porque esse tipo de prática está querendo ser considerado como comum nos nossos dias. As pessoas que pregam esse tipo de prática querem que nós aceitemos como comum, e isso é uma prática antiga, não é de hoje, é desde o início, é desde a queda de Adão e de Eva, que isso vem acontecendo, a prática da bigamia. Que prática é essa, irmão Flávio? A bigamia é a realização de novo casamento, sem que se tenha dissolvido o anterior. E isso está registrado no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 19. Depois os irmãos podem ler com mais calma. Vai falar sobre a história de Lameque, filho de Metusael. Então, meus queridos irmãos, assim, com o passar do tempo, também surgiu a poligamia. O que significa poligamia, irmão Flávio? Poligamia, meus irmãos, é o regime ou costume em que se tem apenas um cônjuge, né? Ou seja, me perdoe, poligamia é a união com qual uma união conjugal de uma pessoa com várias outras. E eu acredito que isso não está muito distante do conhecimento dos irmãos. Acredito que os irmãos já devem ter ouvido alguém, e muitas vezes isso infelizmente acontece no meio da igreja. Em algumas igrejas, não estou falando da igreja local, estou falando no meio evangélico, em que homens e mulheres que se consideram homens e mulheres de Deus estão mergulhados nesta prática da bigamia. Eles acham comum ter vários e ter várias, mas o nosso manual, que é a Bíblia Sagrada, ela nos ensina o princípio da monogamia. Aí nós iremos entender o que é isso. O que é monogamia? É regime ou costume em que se tem apenas um cônjuge. Deus, ele não quer que você, que eu, estejamos casados e tenhamos vários outros tipos de relacionamento fora do nosso casamento. Isso é um princípio da prática da poligamia. E isso não faz parte do princípio original de Deus para a instituição que ele criou, chamada casamento, para a instituição que ele criou, chamada família, onde todos nós estamos inseridos. Cada um de nós que estamos aqui temos uma família. Então precisamos guardar tudo isso que nós estamos vivendo. Deus, ele criou este princípio da monogamia, que é o regime ou costume em que se tem apenas um cônjuge. Amém, queridos? Os irmãos estão entendendo? Amém? Então veja só. Dessas práticas que eu falei para os irmãos, chamada bigamia, poligamia, surgiu algumas práticas, alguns tipos de relacionamento ou de relação, ou de desejos que estão totalmente contrários àquilo que a Bíblia Sagrada, como manual para a família cristã, como manual para o casamento cristão, tem ensinado. E que práticas são essas? Dentro dessa prática da bigamia e poligamia, tem surgido, meus queridos e amados irmãos, a prática do incesto. E talvez isso esteja um pouco distante do conhecimento, ou talvez não. Os irmãos sabem que isso tem acontecido. E que prática é essa, irmão Flávio, do incesto? Incesto, meus queridos e amados irmãos, é relação sexual entre pessoas da sua família, entre parentes, e isso não está distante de nós. É possível que você já ficou sabendo de alguém, de algum pai que tem desejos sexuais pelos seus filhos, de filhos que têm desejos sexuais pelos seus pais, e isso não está de acordo com o nosso manual para a família, e não está de acordo para o manual que nós temos para o nosso casamento. É antibíblico. Mas a sociedade tem lutado para colocar na nossa mente, na mente dos nossos filhos, de que essa prática tem que ser até aprovada no Congresso Nacional. Existem leis que querem aprovar essa prática do incesto, de relação sexual entre parentes. Mas a Bíblia Sagrada, que é o nosso manual,
para a nossa vida, para o nosso casamento, para a nossa família, não aprova tal prática. Amém? Outra prática oriunda da bigamia e poligamia é o homossexualismo. O que é isso, irmão Flávio? É atração ou relação amorosa sexual entre pessoas do mesmo sexo. E todos os irmãos sabem, têm visto a luta, a briga, o trabalhar das trevas, do diabo, para que os nossos filhos, na escola, no trabalho, na rua, nas redes sociais, vejam isso como sendo normal, mas a prática da homossexualidade, que fique bem claro, não tem apoio no nosso manual para a família cristã. Está fora do projeto de Deus. Outra prática ou tipo de relação oriundo da bigamia e poligamia é a pedofilia. E eu creio que todos vocês sabem do que eu estou falando. Infelizmente, quantos pastores foram pegos nessa prática? Porque, irmãos, quando a gente fala sobre isso, às vezes a gente costuma só falar do povo de fora. Mas precisamos entender que isso acontece dentro de muitas igrejas. É por isso que eu e você, como pai, como mãe, precisamos estar com os olhos abertos. Precisamos estar atentos. Não podemos deixar os nossos filhos com alguém que não faz parte da nossa família, por mais confiança que você tenha nessa pessoa. Essa prática oriunda da bigamia e poligamia, chamada pedofilia, que é a prática de atos sexuais com crianças. Está longe de nós isso, irmãos? Eu estou falando coisa de outro mundo, de outro planeta, que não tem acontecido, inclusive, no meio evangélico? Deus está de acordo com essa prática, irmão? Sim ou não? Outra prática, outro tipo de relação oriunda da poligamia e bigamia é a zoofilia. O que é zoofilia, irmão Flávio? Zoofilia é relação ou desejo sexual com animais. E talvez você esteja achando que isso esteja muito longe de nós, mas não está. Tem muitas pessoas, homens, mulheres, jovens, adolescentes, velhos, anciões, pessoas que têm desejos sexuais com animais. Está de acordo com a palavra de Deus, sim ou não, irmãos? Outra prática é a necrofilia. E eu falei isso em um culto e alguém achou pesado demais a minha fala. Mas se nós que estamos à frente da igreja, pregadores, ensinadores da palavra de Deus, não alertar a igreja quanto a essas práticas, quem vai falar? Eu preciso falar isso para a igreja. Eu preciso falar isso para o povo de Deus. Necrofilia, o que é isso? É relação ou atração sexual por cadáveres. E isso tem acontecido. Talvez você não saiba, mas existem muitas pessoas aí apaixonadas por cadáveres. Tem os desejos aí, irmãos, que só o sangue de Cristo. Não pode ir no IML que cuida desse negócio. Não pode ir no IML que fica ali a ponto de fazer alguma coisa errada. Pessoas que desenterram mortos para que tenham relação sexual com esse tipo de coisa. Não está de acordo com a palavra de Deus, meus queridos e amados irmãos. O manual que nós temos à nossa disposição, chamado Bíblia, condena esse tipo de prática. Aleluia! Deus criou o homem para a mulher. Deus criou a mulher para o homem. Não foi para ter esse tipo de relacionamento. Outro princípio que eu quero falar com os irmãos nesta noite é o princípio da heterossexualidade. Que princípio é esse, irmão Flávio? Que é isso? Princípio da heterossexualidade. Vamos lá. Na Bíblia Sagrada, que nós temos em nossas mãos à disposição, sem nenhuma interrupção, você pode ter a sua Bíblia, carregá-la, levar ao culto, lê-la em qualquer lugar que você estiver. Na Bíblia que você tem à sua disposição, Deus, ele definiu para o casamento o princípio da união heterossexual. Que princípio é esse? Que união é essa? É um homem e uma mulher. O princípio da heterossexualidade, a união heterossexual, é a união entre um homem e uma mulher, unidos através
do casamento sob as bênçãos divinas. Quantos aqui são casados? Levantem suas mãos só para eu conhecer. Os solteiros, cadê? Tem solteiro aqui? Levanta a mão, não fica com medo, não. Deus não criou você para ficar sozinho, não. Vai orando. Tem irmão que não quer casar, né? Lá na igreja que eu congrego, falou, irmão, ela trabalha fazendo limpeza na igreja. Ela falou, irmão, se o senhor orar para Deus me dar um esposo, eu vou deixar de trabalhar na igreja aqui. Falei, então fica tranquilo, irmão, tu não vai casar, não. Vai direto pro céu. Mas Deus, ele não nos criou para nós ficarmos sozinhos. Deus percebeu que Adão estava sozinho, decidiu criar Eva para ele. Então, aqueles que estão solteiros aqui, que ainda não casaram, eu quero dizer para você que é uma bênção de Deus para o relacionamento que Deus, ele vai, para a pessoa que Deus vai colocar na tua vida, para que vocês venham se casar. Mas que esse tipo de relação seja heterossexual, que não seja daquela forma que eu falei anteriormente. Amém, queridos? Esse tipo de relação não tem espaço dentro da igreja de Cristo, no sentido de nós aceitarmos e olharmos como algo comum e natural. Então, o princípio da heterossexualidade, só a bênção divina nesse tipo de relação. Deus, ele não está em um tipo de relação que seja contrário a isso. Aquilo que não faz parte desse tipo de união que Deus estabeleceu não tem a bênção de Deus. Aquilo que eu disse para os irmãos aqui anteriormente, que nós chamamos de gambiarra, não tem a bênção de Deus. Só tem a bênção de Deus a união estável dentro desse princípio da heterossexualidade. Então, ao lado da monogamia, que eu já falei com os irmãos, a heterossexualidade é o princípio inegociável em qualquer lugar, em qualquer época, em qualquer tempo. Este é o princípio estabelecido por Deus para a sua igreja e para o ser humano. Então, cabe aqui, irmãos, uma advertência bíblica e séria. Esses dois princípios, monogamia e heterossexualidade, eles só sustentam o casamento se eles forem vividos sob o amparo do verdadeiro e sacrificial amor de ambos os cônjuges. Efésios capítulo 5 e verso de número 22 a 25. Se alguém encontrar, por favor, faça questão de ler. Efésios capítulo 5, versículo 22 a 25. Se alguém encontrou, por favor, leia. Pode ser aqui no altar, pode ser aí no meio da igreja, pode ser isso. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissa ao seu marido. Maridos, amai-vos as mulheres, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Amém, queridos? É preciso que os casais estejam atentos a isso, pois depende desse tipo de relacionamento que nós estamos falando aqui, que o nosso manual defende e nos mostra que é aquele tipo de relacionamento aprovado diante de Deus. É preciso que no casamento, meus queridos e amados irmãos, haja o amparo do verdadeiro e sacrificial amor de ambos os cônjuges. Não é somente de uma parte, é de ambos os cônjuges. Ame o seu cônjuge, renove os votos matrimoniais periodicamente para os casados que estão aqui. Para mim também que sou casado. Será que nós temos feito isso? Será que temos nos preocupado com o nosso casamento? Será que temos renovado os votos matrimoniais? Será que temos tido tempo para a nossa esposa? Esposa, será que você tem tido tempo para o teu esposo? Ou será que quando você tem um tempinho vago e às vezes está em casa, você fica no celular, assistindo a novela, assistindo aquele entretenimento chamado BBB, ou outras coisas mais, põe um filme na Netflix, e tem deixado o teu cônjuge de lado, tua esposa, teu esposo. É preciso, meus queridos e amados irmãos, que periodicamente renovemos os nossos votos matrimoniais. Isso é importante
para a sobrevivência de um casamento cristão. Tem muito marido que é mão de vaca. Sim ou não? Às vezes não quer gastar, às vezes não quer pegar a sua esposa e ir numa churrascaria. Passa o cartão de crédito, irmão, e depois vai trabalhar para pagar, né? Se não tiver um cartão de crédito para passar, conversa com o pastor Fagner aqui, ele empresta o dele, irmãos, é ilimitado. Mas faça isso, faça isso. Tenha um tempo para a sua família. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas vamos lá. A prioridade da família, a prioridade da família. O cristão, ele precisa ter as suas prioridades, mas precisa ser uma prioridade correta. Você tem que ter as suas prioridades na tua vida. Tem gente que não sabe dividir o seu tempo. Sim ou não? Sim. É bom você estar na igreja, sim ou não? E o pastor Fagner não vai ficar com raiva de mim? Se ficar, eu fiquei 6 anos sem vir aqui, então, né? Pode ser que eu demore mais pra mim. Eu não acredito que ele é crente, não vai ficar com raiva de mim, não. Mas, irmãos, tem muito marido cristão que às vezes não reserva um tempinho para ficar em casa com a sua esposa. Sabe aquele crente religioso que quer estar na igreja 24 horas por dia? E isso não é sinônimo de salvação, irmão, estar na igreja 24 horas. E tem crente que quer estar na igreja todo dia, toda hora. E às vezes esquece da sua família. Esquece da sua esposa, esquece dos seus filhos. E às vezes está perdendo o tempo, a oportunidade. Porque o que é a nossa vida, meus irmãos? Passa tão rápido. Sim ou não? Sim. Eu lembro que outrora, irmão, eu estava lá na minha cidade, aqui em Taquitinga, brincando de carrinho de cana, que você não sabe o que é isso, mas sabe, Fagner sabe o que é. Brincando, correndo no mato. E hoje eu estou aqui já com meus 33 anos, né? E o tempo passa muito rápido, irmãos. Então aproveite o tempo que Deus tem lhe dado para você ter um tempo para estar na igreja, sim. Mas ter um tempo também para estar com a tua família. Porque isso é importante, meus queridos e amados irmãos. Então o cristão precisa ter as prioridades corretas da vida. Há muitos cristãos e até mesmo pastores que priorizam a seguinte ordem: Deus, igreja, trabalho e família. Já conheceu alguém assim? A família sempre fica por último. Paulo disse que quem não cuida da sua família é pior do que quem? Do que o infiel, do que o descrente. Então cuide da tua família, tá? Para que você não passe, né? Não seja considerado como o pior, tá bom? Não estou dizendo que os irmãos fazem isso, mas serve de uma vacinação, sabe? Para você ficar aí vacinado, quando perceber que isso está acontecendo, aí você toma as rédeas da situação, tá? E valoriza a tua família. Então tem pessoas que seguem esse tipo de ordem: Deus, igreja, trabalho, família, tá? Então você precisa ver quais são as prioridades que você precisa ter na tua vida. É muito triste, irmãos, vamos ser sinceros, é muito triste quando um cristão, ele encontra-se empenhado em ganhar outras famílias para Cristo. Existem muitos cristãos que se encontram empenhados, irmão, trabalham, fazem o que podem, às vezes o que não podem, para ganhar outras famílias. E estão perdendo a sua família. É triste ou não é? Cristãos que se esforçam para ganhar outras famílias para Cristo, mas perdem a sua própria casa por falta de atenção. Você tem dado atenção para a tua família? É o momento que nós precisamos fazer uma retrospectiva. Será que eu tenho dado atenção para os meus filhos, para minha esposa? Será que eu tenho tido zelo, cuidado para com eles? Ou eu deixo eles ficarem o dia todo assistindo Lucas Neto na televisão? Ou eu deixo eles o dia todo com o celular na mão, até porque é confortável para mim, ele não vai ficar no meu pé, querendo brincar, querendo atenção. Então deixa ele na internet, no celular. Mas amanhã nós podemos nos arrepender por isso que nós estamos fazendo hoje. Ô, irmãos, eu estou falando alguma mentira aqui? Os irmãos concordam comigo? Que nós precisamos dar atenção para a nossa família. Precisamos ter zelo pela nossa família. Precisamos amar a nossa família. Ame a sua família. Eu queria que um dos irmãos aqui abrissem a sua Bíblia
na primeira carta pastoral, epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e 5. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e 5. Nós iremos ler para encerrar essa sessão de prioridades, pois eu ainda tenho 2 pontinhos aqui, mas um pontinho na verdade, prometo não passar do horário estabelecido, tá bom, irmãos? Quem achou, por favor, pode ler. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4, versículo 5. Vai lá, irmão. E o que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Eu preciso falar mais alguma coisa? Cerrei aqui essa sessão. Para terminarmos, o relacionamento entre pais e filhos. Vamos falar sobre isso e já trago a conclusão desse nosso estudo. Como que tem que ser o relacionamento de pais e filhos, irmãos? Como que tem que ser? Vamos lá. Alguns cuidados devem ser tomados a fim de que os nossos filhos, eles sejam criados. Como você tem criado os teus filhos? Alguns cuidados precisam ser observados, tomados, para que os nossos filhos sejam criados na doutrina e na admoestação de quem, irmãos? Do Senhor. Quem pode abrir a sua Bíblia? No livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 15. Alguém vai ler esse versículo? Outro vai ler Provérbios, capítulo 13, versículo 24. E outro vai ler Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Quem vai ler Provérbios 22 e 15? Nós precisamos ter cuidado para que os nossos filhos sejam criados na doutrina e na admoestação do Senhor. Provérbios 22, 15. Provérbio 22, 15. Lê novamente, meu irmão. A estúcia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção afugentará dele. Amém? Já viu aquele tipo de pai que não corrige os filhos porque ama por demais, né? Aí ama por demais hoje e não corrige os filhos, vai chorar amanhã porque o filho não foi corrigido hoje. Os irmãos concordam comigo? Que precisa corrigir os filhos, assim como Deus nos corrige porque Ele nos ama. Então eu e você como pai precisamos corrigir os nossos filhos, meus irmãos. Outro versículo, Provérbios 13, 24, cadê? Quem achou, por favor, pode ler. Provérbios 13, versículo 24. E outro, já deixa aí reservado, Provérbio 22, versículo 6. 13, 24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Certo, Provérbio 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Amém? Ensina a criança no caminho em que se deve... Como é que eu ensino a criança no caminho que se deve andar? Eu vou mandar ele para a escola bíblica dominical no domingo. Vai lá, menino. Não. Você vai vir com o seu filho para a escola bíblica dominical. Você vai vir com o seu filho para o culto de ensino. Você vai vir com o seu filho para o culto da família. É assim que se cria o teu filho no caminho em que se deve andar, de mãos dadas com ele, indo para a igreja. É dessa forma. E nós não devemos nos omitir de corrigir os nossos filhos. Eu fui corrigido, irmão. Apanhei igual boneco na mão de menino, como se fala por aí. Apanhei. Fagner também, apanhava muito. A gente era meio presepeiro, como se diz aí no Nordeste, né? A gente apanhou, mas olha aí, né? Graças a Deus a nossa mãe hoje tem orgulho dos filhos que tem. Por quê? Porque soube criar os seus filhos no caminho. Ela levava a gente pro ciclo de oração, irmãos. A gente dormia debaixo dos bancos, mas ela levava. Vez e outra precisava fazer uma correção ali dentro da igreja mesmo. Era cada beliscão que chega doía na alma. Mas a gente tava lá. Ela não deixava a gente em casa, não. E graças a Deus, o Senhor foi misericordioso e estamos aqui nesta noite. Então, os nossos filhos, eles são herança e galardão da parte de Deus. Depois você pode conferir Salmos 127 e 3. Como sacerdotes do lar, porque eu e você somos sacerdotes do lar. Você sabia disso? Somos os sacerdotes do lar. Então, como sacerdotes do lar, eu e você precisamos realizar periodicamente algo que a gente não tem realizado mais, que se chama o culto doméstico. Seja sincero. Você tem realizado esse trabalho na sua casa? Culto doméstico. O irmão Flávio, o que é isso? Reúne tua família. Faz uma oração. Louva um hino da harpa cristã. Leia um texto bíblico. Dê oportunidade, se for o caso. Mas não permita, não deixe que essa prática tão importante, irmãos, ela deixe de ser praticada dentro da tua casa. Faça culto doméstico.
Os nossos filhos são herança e galardão de Deus. Então, como sacerdotes do lar que somos, devemos realizar periodicamente o culto doméstico. Irmãos, quando a gente olha para a pandemia, que nós já estamos, graças a Deus, né, passando aí, parece que alguns casos estão voltando a acontecer, né? Mas eu acho que já passamos a pior parte da pandemia. Mas a pandemia teve o seu lado positivo, vocês sabiam disso? Porque tem gente que só olha, né? Que morreu, sim, verdade. Perdemos muitas pessoas queridas. Eu perdi o pastor da minha congregação lá na nossa igreja em Guarulhos. Perdi o meu pastor. Mesmo tempo que ele pegou o Covid, eu peguei também. E ele se foi e eu fiquei. E não é porque eu sou bonzinho, não. É porque Deus, ele tem... Os seus planos são bem maiores do que os nossos. A gente não deve perguntar por quê, nem para quê. Deus, ele tem o controle da nossa vida na mão dele. Então Deus permitiu. Então muitas pessoas queridas se foram. É possível que aqui tenha algum irmão que perdeu algum parente, algum amigo, alguma pessoa conhecida por conta da Covid. Mas a Covid nos deixou em casa durante algum tempo. E quando a gente realmente viu que não tinha o que fazer, tinha que orar mesmo, a gente fazia culto doméstico dentro de casa. Não sei se isso aconteceu com vocês, mas eu fiz alguns cultos domésticos dentro de casa quando estava nesse isolamento total, que não podia sair para a rua. De tal forma, irmãos, que quando a gente às vezes ficava meio com preguiça de fazer algum trabalho de oração em casa, de orar, o meu filho, que hoje tem 5, vai fazer 6 anos, na época tinha aí os seus 4 anos, ele falava que nós tínhamos que orar. Ele falava assim, orar. E aí a gente tinha que orar junto com ele. Então veja que esse momento que nós estamos passando nos trouxe um benefício. Vamos olhar também com um olhar positivo para isso. Apesar das perdas, apesar do sofrimento. Mas quantas famílias que estavam separadas por causa do trabalho, muitas vezes por causa de igreja, e tiveram que ficar dentro de casa por algum tempo. E eu creio que Deus, ele nos ensinou algo com isso. Então, nós precisamos ter essa prática. Não podemos deixar, irmãos, de realizarmos o nosso culto doméstico. E é muito importante priorizar esses momentos para instruir os nossos filhos na palavra de Deus. Você tem instruído os teus filhos na palavra de Deus? Os teus filhos sabem quais são os personagens bíblicos? Teus filhos sabem quem foi o primeiro homem que Deus criou? A primeira mulher que Deus criou? Os teus filhos sabem quem foi o irmão que ceifou com a vida do seu irmão? Seu filho sabe quem foi Sansão? Seu filho sabe quem foi José? O seu filho sabe quem foi Moisés? O seu filho sabe quem foi Davi? O seu filho sabe as histórias bíblicas, as parábolas de Jesus, os milagres de Jesus? Você já conversou da palavra de Deus com o teu filho? E eu acredito que sim. Amém? Como eu falei, isso é só uma vacinação, uma injeção preventiva. Então, além do zelo pela vida espiritual dos filhos, os pais, eles devem ser exemplo, irmãos. Porque de nada adianta você falar para o teu filho fazer algo que é certo se você faz o que é errado. Sim ou não? De nada adianta. Eu falar para o meu filho não mentir e ele me pega mentindo. Eu falar para o meu filho não falar mal de ninguém e ele me pega falando mal do irmão, do pastor da igreja. Então eu preciso ter cuidado. Eu preciso ensinar meu filho no caminho que deve andar. E eu preciso ser exemplo para o meu filho. Ele tem que olhar para mim e me ver como um homem de Deus. Tem que olhar para você, mulher, e te olhar e te ver como uma mulher de Deus. Será que ele nos vê como fofoqueiro? Será que ele nos vê como ladrão? Nos vê como... que mais aí? Enganador. Os nossos filhos precisam ver o exemplo através de nós. Porque senão não adianta, irmãos. Você tem que ter o exemplo. O exemplo de amor conjugal. Será que os teus filhos, eles percebem o amor que você tem pela tua esposa? Ou será que ele só vê você brigando e eu brigando com a minha esposa? Vai ter um bom exemplo, sim ou não? Seja sincero. Se o meu filho, ele me vê brigando com a minha esposa, discutindo com a minha esposa, ele vai ter um bom exemplo de um bom marido, sim ou não? Será que ele tem visto o amor conjugal entre os cônjuges que estão aqui nesta noite? Será que o teu filho pode olhar para você e dizer, quando eu me casar, eu quero ser um esposo para minha esposa, como o meu pai é para minha mãe? Precisamos pensar sobre isso. Um exemplo paternal, o exemplo maternal e conclusão do nosso estudo nesta noite. Só há uma maneira de preservar a família da destruição espiritual e moral dos tempos atuais. Tá difícil, irmão, sim ou não? Tá difícil. Se eu dizer que é fácil, eu estou mentindo. Não é fácil, é difícil criar os filhos no caminho do Senhor. Não é uma tarefa fácil, não. É
é uma tarefa árdua, mas é preciso. Se você quiser ver os teus filhos no caminho do Senhor, você precisa instruí-lo no caminho em que se deve andar. Então qual é o segredo? É criando os filhos de acordo com o que, irmãos? O manual que nós temos, que é a Bíblia Sagrada. Este é o nosso manual e precisamos criar os nossos filhos de acordo com este manual. Volto a falar, não importa o que os tribunais, o governo, ou celebridade, ou a mídia dizem em relação à família. Quando se trata de família, de casamento, quem tem a última palavra é aquele que criou esta instituição que nós conhecemos, chamada família. E as instruções estão no manual chamado Bíblia Sagrada. Então, Noé, ele salvou a sua família da destruição. Por quê? Porque ele criou os seus filhos, ele orientou a sua família segundo a palavra de Deus. Irmãos, você pode não ganhar uma alma para Jesus, mas se você conseguir ganhar a tua família para Jesus, irmão, pode ficar tranquilo, você não vai ser pior do que os infiéis. Você pode não ganhar ninguém para Jesus, esse é o mandamento. Jesus falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho. Nós temos que ganhar almas para Jesus. Mas se por acaso você não ganhar ninguém para Jesus, mas se você preservar a tua família nos caminhos do Senhor, você cumpriu o seu papel de pai, de mãe e de família. Amém, queridos? Então, Noé salvou a sua família. Outra pessoa também foi Josué. Josué tomou uma posição. Irmãos, nós precisamos ter uma posição. Sabia que tem pessoas que não têm posição diante das ideologias que o mundo quer colocar na mente dos nossos filhos? Ou em relação ao que é família? Nós precisamos ter uma posição. Precisamos saber de que lado nós estamos. Porque tem muito crente aí, irmãos, achando que é normal. União afetiva entre homem e mulher com mulher. Isso não é normal, é antibíblico, irmãos. E nós, como cristãos, devemos amar essas pessoas. Mas não concordamos com as práticas que essas pessoas fazem ou que têm. Precisamos ter uma posição. De que lado você está? De que lado eu estou? Josué tomou uma posição ao lado de Deus e da sua família. Diante dos desvios do povo, a sua declaração foi solene e exemplar. Qual foi a declaração de Josué? Vocês sabem? Para finalizar, leia para mim Josué 24 e 15. E com este versículo eu entrego o microfone. Mas só depois que alguém lê. Vai lá. Josué 24 e 15. Essa foi a posição de Josué. Você precisa ter uma posição, irmão. Não seja Maria, vai com as outras, não. A Bíblia, isso. Isso, leia agora com o microfone, fica mais bonito. Se vós pareceres mal aos vossos olhos, servi ao Senhor e escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amoreus, em cujas terras habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não tenho a prática de pedir para repetir, mas eu vou pedir para que você repita esse texto, só essa última parte, toda a igreja, tá bom? Glória a Jesus. Toda a igreja. 1, 2, 3. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, amém? Serviremos ao Senhor. Vamos todo mundo junto? No 3, não só a irmã, todos vão repetir esse texto. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E isso é uma posição que você está assumindo nesta noite aqui, viu? Tá sendo gravado, né, irmão Fagner? Tá sendo gravado. Eu não sei se eu vou pregar domingo, irmão, então eu vou pedir para você repetir isso aqui, né? Eu acho que o Fagner vai ter misericórdia, vai deixar. Vamos lá. 1, 2, 3. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.